E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Ivo novamente, pessoal. E nós vamos falar na aula de hoje sobre escravidão no Brasil. É um dos períodos mais cruéis da história recente do nosso país. Um dos períodos mais degradantes que já passou na nossa história, que é a escravidão dos africanos que vieram lá da África. Não vieram, no caso, foram tirados da África para vir trabalhar nas plantações de açúcar inicialmente aqui e depois nas plantações de café, certo? Para se entender, pessoal, esse período tão nebuloso da nossa história, um período tão cruel para os negros, para os descendentes de africanos também, que eu me enquadro dentro também dessa questão, nós temos que falar e se entender que naquele período na África, a África era um dos continentes, era um continente muito forte. Existia lá naquele período vários reinos fortíssimos. O reino de Guiné e outros reinos que existiam naquele lugar, que eram muito fortes economicamente, que comerciavam com os europeus e tudo mais, pessoal. Lá existia assim uma certa realidade de escravidão, mas era muito particular. Não se compara em nada com a escravidão aqui, no nosso país, certo? Vamos lá, a realidade dos escravos no período colonial. Aí há um quadro muito famoso de um jagunço, de um capataz, um escravo amarrado os seus pés e as suas mãos e levando chicotadas ao chão. É uma cena, pessoal, bem complexa de você falar, até embarga a voz às vezes, porque ver uma cena dessa é muito complicado, certo? Mas vamos lá. O período de escravidão no Brasil é considerado o momento de maior crueldade histórica. Por quê? Devido às várias cenas, pessoal, de punições, devido à questão também do tráfico negreiro, que eles eram abarrotados em navios pequenos, eram jogados lá dentro, acorrentados, não eram alimentados muito bem. Muitos morriam no trajeto, que era por mar, da África até o Brasil. Não só o Brasil, no caso, em toda a América houve essa questão desse tráfico negreiro, de escravizá-los lá na África e trazê-los para cá. Eles eram bastante maltratados naquele período, nessas embarcações, tá certo? E era uma crueldade muito grande. As cenas de punições e torturas eram muito frequentes no cotidiano do Brasil colônia. Você viver, um exemplo, se tivesse uma máquina do tempo e vocês pudessem, até eu pudesse também, retornar e ir até lá, até esse período colonial, naquele período, século XVI, XVII até XVIII, vocês iam perceber que eles apanhavam na rua dos seus senhores, eram maltratados de forma bem frequentes, diárias, e isso as pessoas achavam normal. Era anormal as pessoas quererem lutar em favor da abolição, isso era normal. Mas era normal eles apanharem e as pessoas acharem isso normal, essas torturas, tá certo? Época em que os negros eram considerados mercadorias rentáveis e de raça inferior. Entenderam, pessoal? Os negros eram considerados aqui nesse período mercadorias. Eram mercadorias para trabalhar nas suas lavouras. Eles eram meras mercadorias e eram caros ainda, mas eram meras mercadorias. E eles eram considerados também raças inferior, ou uma raça inferior, porque tinham religiões diferentes e principalmente devido à sua cor da pele. Tá certo, pessoal? Tá aqui, ó, realidade do negro africano em vários países. Até quando existiu a escravidão, era essa. Serem humilhados,
maltratados e ficarem nessa situação dessas fotos aí, pessoal, tá certo? Ó, o primeiro povo a ser escravizado foram os indígenas, isso é óbvio. Sua principal função era a extração do pau-brasil, mas a escravização dos indígenas não deu muito certo. Indígena é um ser bem diferente do negro. Então essa escravização dos indígenas não deu muito certo, não foi muito para frente. Por isso que os portugueses conseguiram arrumar outro povo para escravizar. Porque a escravização dos indígenas não foi muito boa, não deu muito certo, tá certo? Aqui está uma foto que eu coloquei aqui, que esse é um conteúdo que a gente só iremos ver lá no 9º ano. Aliás, 9º ano mesmo. Que é a questão da abolição da escravidão. Eu coloquei aqui, pessoal, só para vocês entenderem um pouco. Mas eu vou voltar aqui para tentar falar aqui um pouco dessa questão da escravidão no nosso país. Que começou lá, que já falei, que eles vieram para a lavoura de cana-de-açúcar aqui no nosso país. Depois o Brasil ainda continuou e ainda hoje é um dos maiores exportadores de açúcar do mundo. Mas o Brasil também mudou no caso, da sua cultura, no caso, da sua economia naquele período, e passou, pessoal, a plantar café. O café era muito rentável, chegou a ser mais rentável até do que o açúcar. E por isso, nessa questão da mão de obra escrava, que era muito forte naquele período. Eles vieram para trabalhar nas plantações de açúcar e de café, tá certo? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês muito. E ficamos por aqui, até a próxima.